Oi, oi. Olha a Pro de novo. Agora em um aplicativo diferente. Quer dizer, o aplicativo não é diferente não, viu, gente? Esse aplicativo Tio Benny que descobriu. Aí a gente gostou e estamos começando a usar. Mas o videozinho vai pro canal, né? Que eu sei que vocês gostam do YouTube. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades econômicas, tá certo? As atividades econômicas são as atividades que geram riqueza mediante a sua extração ou a sua transformação e distribuição dos recursos naturais ou bens e serviços. Para que essas atividades econômicas? Ela tem a finalidade principal de satisfazer as necessidades humanas, quer dizer, as nossas necessidades de educação, de alimentação, segurança, transporte, saúde. Então, há uma série de necessidades nossas que essa atividade econômica ela supre. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa divisão. Semana passada a gente falou, mas nem foi a Pro, né? Foi um videozinho que eu mandei para vocês, mas agora dá pra gente falar melhor. Então, essas atividades econômicas, elas são separadas em 3 setores, que é o setor primário, secundário e terciário. O setor primário, ele abrange as atividades de pecuária, agricultura e extrativismo. O setor secundário são as atividades industriais. E o setor terciário são as atividades do comércio e prestação de serviços. A Pro, por exemplo, ela faz parte do setor terciário. Por quê? Eu não vendo nada, eu não planto, não crio animais, não trabalho na indústria. Então, eu faço parte do setor primário ainda na prestação de serviços, porque eu estou na câmera errada, gente. Eu não sei como é que eu me arrumo nessa câmera. Então, existem dois tipos de atividades no setor terciário. A prestação de serviços e o comércio. Então, a Pro faz parte da prestação de serviços, porque eu estou prestando meu serviço para a Escolinha Tom e Jerry. Agora, virtual, né? Mas continuo prestando meu serviço. E, além do professor, tem o médico, tem o dentista, tem o veterinário, tem o gari, tem a lavadeira, a cozinheira. Essas pessoas, elas não vendem, não trocam. Elas oferecem o serviço que elas sabem fazer, certo? Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o setor primário, que é a base de toda a atividade econômica. Sem o setor primário, não teria como existir as outras atividades, porque depende desse setor primário, porque é ele que fornece a matéria-prima para as outras atividades, que é a pecuária, agricultura e extrativismo. Na aula passada nós falamos um pouquinho do extrativismo, que é dividido em 3: extrativismo animal, vegetal e mineral. Hoje eu ia falar só da agricultura, mas eu percebi na atividade de geografia que estava havendo um pouquinho de confusão entre o que é agricultura, o que é pecuária e o que é extrativismo. Então, o extrativismo não pode ser confundido com agricultura e pecuária, porque no extrativismo não há a presença do homem na produção de nada. O homem simplesmente extrai. Olha o nome, olha como o nome diz, extrativismo. Então, o homem extrai da natureza sem que ele tenha participado da produção daquele material. Aí pode ser o minério, que faz parte do extrativismo mineral, como petróleo. Pode ser vegetal, como látex, que é retirado das árvores e faz borracha. E animal, que é a pesca e a caça. Então, quando se fala de pesca e de caça, não foi ninguém que criou um animal e colocou lá. Então, isso é um extrativismo. Se ninguém colocou lá, é da natureza e o homem tira, é extrativismo. Se o homem planta, não é mais extrativismo, é agricultura. Se o homem cria o animal, não é mais extrativismo, é pecuária, certo? Muito cuidado quando vocês forem responder a atividade. É diferente extrativismo, agricultura e pecuária. Se eu digo assim a vocês, o meu vizinho
tem uma presa e ele resolveu criar peixes. Se ele está criando peixes, quando ele pega esses peixes, ele está praticando a pecuária ou o extrativismo? Ele está praticando a pecuária, que se chama piscicultura, que é a criação de peixes, certo? Agora, se esse homem vai no rio e pesca o peixe, ele agora está praticando extrativismo animal, porque não foi ele que botou nenhum peixe lá, não. Ele não criou nenhum peixe, ele pegou da natureza, certo? Então, é diferente uma coisa da outra. Então, fica atento a isso. E essa agricultura, que é o que nós vamos falar mais hoje, essa agricultura é a atividade que serve para preparar a terra, plantar e colher. E são utilizadas diversas técnicas do cultivo desses vegetais, que serve para a nossa alimentação, para a alimentação também de outros animais e fornece matéria-prima para as indústrias, outras indústrias, como o algodão, por exemplo. O algodão é uma planta da agricultura, né? Também existe na natureza, claro. Mas se uma empresa, um agricultor, ele planta esse algodão, aí colhe esse algodão e manda para a indústria. Essa indústria pega esse algodão, ela pode fazer um tecido, ela pode fazer cotonete, ela pode fazer algodão hospitalar, tão diferente. Então, e essa agricultura ela pode ser de dois tipos, ou agricultura de subsistência ou agricultura comercial. No livro de vocês está um nome diferente, está na página 31. A agricultura aqui diz tradicional e moderna. Essa agricultura tradicional é a mesma agricultura de subsistência. E essa agricultura moderna é a mesma agricultura comercial. Então, quando ela é comercial, ela é voltada para o mercado. Aí, que mercado? Para a venda. E pode ser a interna ou externa. Essa venda, quando ocorre dentro do próprio país, é interno. Quando essa venda ocorre para outros países, que se vende para outros países, se chama externa. E também pode-se plantar um só produto, que aí se chama monocultura, ou plantar vários produtos, que se chama policultura. O plantio de um produto só acontece sempre em grandes propriedades, que é a agricultura comercial. Não se planta um monte de coisas quando a terra é muito grande, quando é um grande produtor. No livro de vocês nós trabalhamos semana passada, aquela imagem, na página 28 e 29, tem várias máquinas aí. Isso é agricultura comercial. Utiliza-se diversas máquinas, planta um só produto e é feito para vender, não é para o consumo humano do próprio agricultor, é para a venda, muitas vezes exportação. Isso são grandes proprietários de terra. E quando essa terra é muito grande, a gente chama de latifúndios. Os donos dessas grandes terras, dessas grandes fazendas, são chamados de latifundiários, certo? Então, a agricultura comercial é feito o plantio de um único produto, que se chama monocultura, e é feito de uma grande propriedade rural, que é chamada de latifúndio, certo? Já o pequeno agricultor, que pratica a agricultura de subsistência ou agricultura tradicional, ele planta em um pequeno terreno, quer dizer, uma pequena rocinha que ele tem, ele planta. Essa pequena rocinha é chamada de minifúndio e é praticada a policultura. A policultura é o plantio de diversos produtos agrícolas, certo? Então, na agricultura de subsistência, que também é chamada de agricultura tradicional, é feita em uma pequena propriedade que se chama minifúndio e planta-se vários produtos, que se chama policultura. Essa produção, ela é utilizada para a venda, mas também para o consumo. A família retira daquilo que ela plantou,
Ela tira um pouco para o próprio consumo e o resto ou ela entrega em pequenas mercearias, pequenos mercados, ou ela mesma vende na feira, porque quem trabalha nessa agricultura é a própria família. O pai, a mãe, os filhos, às vezes genros, as pessoas que moram naquela pequena propriedade é que trabalham ali. E dali tira todo o seu sustento. Aí vocês podem ver na feira. No sábado, as pessoas costumam fazer pequenas barraquinhas onde vende diversos produtos, ou então colocam a lona no chão e vende. Então, o que elas conseguem produzir na sua pequena propriedade, elas vendem na feira. E o que elas fazem com aquele dinheiro? Compram os outros alimentos, o que ela não produz. E normalmente nessas pequenas propriedades, além de ser praticada a agricultura, também eles criam diversos animais. Mas isso vai ficar para outra aula, tá bom? A gente vai ler agora a página 31 de Geografia, para a gente treinar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Beijo, beijo, até na estante.